Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus abençoe muito sua vida. Para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Jesus, ele falou, eu sou o pão da vida. Ele também falou, eu sou a luz da vida, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele também falou, eu vim do Pai, eu vim ao mundo e novamente deixo o mundo e vou para o Pai. O capítulo de hoje, o capítulo 18, fala sobre o Jesus dos 4 evangelhos. Um Jesus que andou pela terra fazendo milagres extraordinários. Nós conhecemos a transformação da água em vinho num casamento em Caná da Galileia. Nós conhecemos a cura de vários cegos, leprosos. Nós vemos também ele ressuscitando Lázaro. Quantos milagres Jesus fez enquanto estava aqui na terra. E como é que cada um dos discípulos viram Jesus? Porque nós vemos Jesus de uma forma, eles viram Jesus de outra forma, eles andaram com Jesus. Mas a forma como eu e você percebemos quem é Jesus, se formos analisar o pé da letra, é muito mais forte. Porque nós sabemos que Jesus veio, nós sabemos que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. Para muitos dos discípulos, eles achavam que Jesus veio para transformar a vida do pessoal, mas eles não acreditavam que Jesus ia morrer, que Jesus ia sofrer, que Jesus ia padecer. Aquilo não era algo real para eles. Mas vamos estudar um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre isso. O próprio Jesus fez uma afirmação em João 14:12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Imagine essas obras maiores. Por muitos anos eu pensei que obras maiores seriam milagres miraculosos, coisas inimagináveis, tipo abertura de um mar, falar para uma montanha levanta daqui, vai para o lado de lá, literalmente a montanha sair, criar pernas e ir para o outro lado. Mas Jesus estava falando de um milagre a qual muitos não conseguiram ver na época em que ele estava aqui na terra. O milagre da transformação de vidas. Um milagre em outro sentido, não apenas um milagre de cura, não apenas isso também ele deixou para mim e para você. É tanto que ele fala, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Jesus não tinha morrido e ressuscitado. Ele não tinha apresentado o seu sangue no Santo dos Santos. E existia um limite naquele momento. Mas ele estava dizendo ali, meus filhos, se vocês crerem, obras maiores vocês poderão fazer em meu nome. Amém? Então vamos adiante. Os discípulos, os santos discípulos que andaram com Jesus, eles acreditaram nos milagres que eles viram. Imagine comigo, eles andavam com Jesus e imagina Jesus falar assim, meus amigos, venham, vamos multiplicar o pão. Jesus multiplicou o pão, ele tocou no cego, o cego foi curado, ele falou para outros, levanta e anda, e paralíticos levantaram e andaram. Então eles viveram pelo sentido, tipo, eu andei com Jesus, ele curou aquele cego, eu acredito em Jesus. Pensa que no nosso caso é diferente, nós acreditamos porque nós acreditamos nas Escrituras, nós lemos e acreditamos que Jesus curou. Então, nós não é pelo sentido, é pela fé. Eles foram pelo sentido porque eles viram, eles precisaram ver o milagre acontecendo. E o que é esses milagres maiores? São os milagres que transformam a vida das pessoas no mundo, no âmbito espiritual. Mudança de vida, transformação de vida, aonde você vai você vai através da cura, através da fé você vai curar pessoas, mas também através da unção que está em você, você vai, com o nome do Senhor Jesus, transformar a vida das pessoas através da palavra de Deus. Amém? Amém. E eles estavam presos aos sentidos. Então,
para eles era real aquilo que eles viam. Então, imaginar os milagres maiores para eles nesse momento não era uma tarefa fácil, mas o Senhor ia mostrar para eles as obras maiores. Isso fez parte do plano de Deus, enviar seu Filho na dimensão dos sentidos para que os homens presenciassem os milagres e vissem Jesus como homem, para que eles vissem que aquele homem que andou com eles, aquele homem que andou com eles, seria o Deus o Filho de Deus, que iria morrer na cruz do Calvário, que ao terceiro dia ia ressuscitar e trazer a transformação das nossas vidas. Esse é o Deus que nós servimos. Ele enviou o Filho dele ao mundo como homem para sofrer, para passar pelo caminho, pela trajetória, para depois honrá-lo. Quando ele entregou o seu sangue, ele volta, ele deixa o corpo mortal que foi corrompido pelo pecado da humanidade. Ele vence a morte, ele vence o inferno e ele vai na presença do Pai, do Todo-Poderoso, e ali sabe o que é que acontece? Ele vem num corpo imortal, incorruptível, para transformar a vida de todos, de toda a humanidade. Amém? 1 Timóteo 3,16 fala: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. E João 1,14 fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aleluia, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra veio para a dimensão dos sentidos. E no mundo de sentidos, Jesus vem com a sua vida, com a sua intimidade com Deus, com sua vida com Deus. E ele encontrava um cego e ele falava: que seus olhos fiquem limpos, vejam. Ele chegava para um morto e chegou para Lázaro e falou: Lázaro, sai para fora. Lázaro estava morto. E aquele povo começou a acreditar que de fato Jesus era o Filho de Deus, que veio para transformar o mundo da sua corrupção, para transformar a minha vida, a sua vida e fazer todas as coisas novas. Amém. Por 3 anos, Amém. Os discípulos andaram com Jesus e presenciaram grandes milagres. A palavra de Jesus era carregada de autoridade. O que Jesus falava acontecia. Se Jesus falasse para a tempestade, acalma-se, a tempestade se acalmava. Se Jesus falasse para um cego ver, o cego via. Se Jesus falasse para um paralítico andar, um paralítico andava. Se Jesus falasse para um morto ressuscitar, o morto ressuscitava. Porque as palavras de Jesus eram palavras carregadas de vida e de poder. Amém? E até então, Jesus poderia transformar o corpo de uma pessoa. Jesus poderia matar a fome das pessoas. Jesus poderia ressuscitar os mortos. Jesus podia curar os doentes. Mas logo, mortos voltavam a morrer. Pessoas voltavam a ficar com fome. Pessoas adoeciam novamente. Porque o propósito da cruz não tinha ainda sido cumprido. Jesus precisava ir à cruz do Calvário, sofrer, ser martirizado por mim e por você. Cada gota do sangue de Jesus foi derramado naquela cruz do Calvário com um propósito. E até esse momento o propósito não tinha sido cumprido. A remissão do pecado não tinha ainda sido resolvida, porque Jesus precisava entregar o seu sangue. Ele precisava se fazer pecado por mim e por você, para que nossa vida pudesse ser transformada. Ele poderia transformar a vida natural, mas ele não poderia dar a vida eterna ainda, porque ele não tinha passado pela morte e ressurreição, pela redenção, a nova aliança, o Zoé. A vida de Deus ainda não estava pronta para ser liberada para mim e para você, porque Jesus ainda não tinha morrido. E eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. João 10:10. E aquele que crê em mim, passada da minha morte, e aquele que crê em mim, João 5:24, em verdade lhes digo,
Quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse foi o Jesus que os discípulos conheceram. Aí eu pergunto para você, os discípulos, eles tinham certeza que Jesus ia à cruz do Calvário, que Jesus ia morrer, que Jesus ia ressuscitar? Eles não sabiam, eles viviam no âmbito do sentimento. Mas um dia, Jesus foi à cruz do Calvário, Jesus morreu, Jesus venceu a morte, o corpo mortal de Jesus teve contato com o pecado fez do corpo de Jesus ser um corpo mortal, o corpo de Jesus morreu, mas logo o corpo de Jesus voltou à imortalidade quando ele tomou a chave do inferno, ele rasgou cada proscrito de dívida que tinha contra mim e contra a sua vida, e agora nós estávamos redimidos pelo sangue de Jesus. E agora o que é que aconteceu? Jesus ressuscita, volta para os discípulos, e ali ele volta e ele pode dizer, olha, eu estou indo embora, mas eu vou deixar o meu espírito para andar com vocês todos os dias da vida de vocês. A vida de vocês nunca mais será a mesma. E a maioria dos ensinamentos alegava que os discípulos eram cristãos quando andava com Jesus antes da sua morte, só porque ele os chamava de amigos, mas ele tinha tudo, menos a experiência de receber o Espírito Santo. A experiência do Espírito Santo só foi possível depois que Jesus morreu e ressuscitou, após Jesus subir para o céu e determinar, olha, agora eu vou para o Pai e eu deixarei o meu Espírito. E o meu Espírito transformará a vida de vocês e vocês não estarão nunca mais sozinhos. Então, 1 Coríntios 15:13 fala, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e se manifestou uma vez por toda para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Hebreus 9:26, a morte de Jesus aniquilou com o pecado, destruiu a intenção do diabo de bagunçar a minha e a sua vida. Agora sabe o que é que acontece? Foi somente depois do seu sacrifício, foi só depois da cruz, do substitutivo que essa passagem da Bíblia pode se tornar realidade. A luz da vida, na verdade, é a sabedoria de Deus. Mas aleluia, vós sois dele, aleluia, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30, Jesus se tornou para nós sabedoria. Essa sabedoria é luz e a transferência da habilidade de Deus para nós. A Bíblia fala, respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tende a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. João 12, do 35 ao 36. 1 João 1, do 5 ao 7 fala, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aleluia. Se dissermos que mantermos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Imagina, agora o plano da redenção estava completo. Sabe por quê? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purificou de todo pecado. 1 de João 1, 5 ao 7. Agora o sangue de Jesus nos lava, nos purifica, nos transforma. E isso não poderia acontecer antes da morte de Jesus. Aleluia, Jesus tinha que morrer e ressuscitar. Aleluia. Imagina que Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus matou a fome, Jesus vestiu, Jesus podia suprir todas as necessidades de todos os homens, mas ele não podia mudar o estado espiritual deles até que ele morresse e ressuscitasse, até que ele substituísse a mim e a você, até que ele dissesse assim, ei, meu filho, eu vou morrer na cruz por você.
Eu vou derramar o meu sangue por você. Eu vou me colocar no seu lugar de pecador e vou te dar uma vida nova, redimida. Agora, além de te curar, eu posso transformar os teus sentimentos, obras maiores. Além de te curar fisicamente, eu posso te curar espiritualmente, emocionalmente, porque obras maiores vocês poderão fazer quando o meu Espírito estiver com vós. Aí, esse foi o Jesus que os discípulos João, Pedro, Tiago conheceram, porque eles andaram com Jesus. Mas o apóstolo Paulo não andou com Jesus.